Hoje vamos falar sobre o uso do laser nos tratamentos estéticos. Como existem várias técnicas que usam laser, cada um tem uma especificidade. E para atender às necessidades diversas, nós recebemos o dermatologista, Dr. Alexandre Weber. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Muito boa tarde. O laser, ele não é tão recente assim quanto técnica, mas nos últimos anos a gente observa que o laser tem muitas indicações. E qual que é a sua visão? Como é que o laser é usado na sua clínica? Então, o laser é lá da década de 60, né? Então, existiam alguns trabalhos que conseguiram mostrar com que cada local que você vai ter uma possível lesão, você poderia trabalhar um tipo de laser. E isso foi com certeza, com o passar dos anos, sendo cada vez mais aperfeiçoado, e hoje a gente tem uma infinidade de equipamentos podendo tratar uma grande quantidade de doenças. E no uso estético, né? Muitas vezes as pessoas hoje buscam muito rejuvenescimento, e não só a partir de determinada idade, até como uma forma preventiva também. Existe algum tipo de risco de usar laser? O laser, como ele é muito específico, então acontece que, se ele mal utilizado, ele pode trazer grandes problemas, né? Então, mas a procura de um profissional correto, um profissional que está sempre atualizado, que tem um conhecimento técnico sobre esse laser, faz com que a gente tenha uma segurança de tratamento, não apenas de evitar complicações, mas também de resultados. E o senhor pode dar uns exemplos? Então, lasers utilizados. Então, hoje a gente tem laser muito utilizado, rosácea, então a presença de pequenos vasos no seu rosto. Então, eles são tratados com um tipo específico de laser, né, que pode ser uma luz pulsada, que tecnicamente não é bem um laser, mas funciona como se fosse um laser. Você tem lasers para rejuvenescimento, então o laser de Erbium, um laser de CO2, então são equipamentos que são aliados da dermatologia, né, e associado com outros procedimentos estéticos, muitas vezes injetáveis, eles fazem que você tenha um resultado muito bom para o rejuvenescimento. Vamos pegar um exemplo assim dos olhos, que é uma região mais delicada, né? E é onde acabam aparecendo as rugas, as marquinhas de expressão. Dá para fazer laser na região dos olhos? Acho que o laser para a região dos olhos ele tem um benefício muito grande, né? Você vai ter tanto a parte de rejuvenescimento, como você também pode ter as olheiras, que são muito comuns. Então, uma queixa de olheiras no nosso consultório ela é muito grande, né? Então, se você tem uma olheira pigmentar e você tem um vaso nessa olheira, você tem um laser que trata vaso. Então, você vai ter um benefício. Já, eu tenho problema de pele flácida, eu tenho problema de pequenas rugas finas. Você tem um equipamento que trata pequenas rugas finas? Sim, você tem tanto lasers mais agressivos, que retiram um pedaço da pele, que são chamados lasers ablativos, como os lasers que preservam a sua pele e só agem profundamente, que são chamados os lasers não ablativos. Então, o que acontece? Um laser mais ablativo, resultados melhores, né? Você vai ter um resultado mais visível, porém você vai ter o tal do downtime, ou seja, o tempo que você vai ter que se afastar das suas atividades para você ter a recuperação da sua pele. E já esses lasers mais leves, não ablativos, muitas vezes você faz o laser de manhã e à tarde vai trabalhar com uma maquiagem e ninguém sabe nem que fez. Que legal. E já que o senhor citou a questão das olheiras, que realmente é algo que incomoda não só mulheres, como homens também, então o laser pode ser uma solução. Sim. Ou melhor, é uma solução. É uma das soluções, né? As olheiras, elas basicamente podem ser tanto por presença de vasos, que é o pigmento, aquela olheira escura, como você pode às vezes ter perda de substância, um afundamento nos olhos. Então, quando você tem esse afundamento nos olhos, muitas vezes você não vai lançar a mão de um laser. Muitas vezes você vai fazer um preenchedor, ou às vezes você faz os tratamentos combinados. Esses tratamentos combinados vão tratar os processos específicos desse tipo de olheira, trazendo esse resultado melhor. Perfeito. Doutor, chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, a produção separou? Vamos dar uma olhadinha, então? O laser prejudica a pele? Existe algum tipo de risco para a pessoa que usa o laser? Ó, a preocupação da Tainá. O laser ele é muito seguro, né? Então, desde que seja manuseado por uma pessoa que tenha o conhecimento correto do que está fazendo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o quê? A pessoa que está fazendo esse laser, ela tem o conhecimento correto, ela sabe o que está fazendo, ela é uma profissional habilitada a fazer esse laser.
Então, acho que a primeira coisa para você não ter complicação é procurar um profissional que tenha uma experiência naquilo que está fazendo, né? E você, com isso, ter a segurança de que ele não vai te causar mal. Muitas pessoas, às vezes, têm aquela ideia assim, ah, se eu fizer muito laser no meu rosto, será que daqui a alguns anos eu vou ter um câncer de pele? A pele vai ficar mais flácida, depois que fez o laser, eu vou ficar sem fazer laser, vai cair tudo. Não, você vai ter apenas uma melhora, né? Então, as complicações e os riscos são relacionados com a má técnica, não com o laser na sua aplicação. Perfeito. O senhor já citou a rosácea, também algo que incomoda homens e mulheres, as próprias olheiras e cicatriz de acne. Pode ajudar? Sim. Então, se você imaginar que você vai ter um laser que ele vai agir lá na derme, produzindo colágeno, você tem perda desse colágeno no envelhecimento da pele, você vai ter essa perda do colágeno pela destruição que uma acne mais grave causou. Então, você tem uma acne muito grave, essa acne acaba destruindo a derme, fazendo que você fique áreas mais grossas e áreas mais finas de pele, fazendo essa alteração toda na superfície. E com essa alteração na superfície, aplicando o laser, você consegue ter uma homogeneização, então você vai ter uma homogeneização dessa pele, fazendo que as cicatrizes fiquem menos evidentes. Perfeito. E estrias, é possível também usar laser? Sim, estrias a gente tem que sempre lembrar que as estrias elas são classificadas basicamente nas estrias antigas e nas estrias recentes. Recentes é a estria vermelha, então a estria que a pessoa acabou de ter uma gravidez ou ganhou muito peso, ficou com aquela lesão vermelha. Se ela é vermelha, ela é o quê? Ela é vaso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tratamento com um laser basicamente que vai agir em cima do vaso. Se você tem uma estria mais recente que ela é branca, o que ela é? Nada mais do que uma cicatriz. Então eu vou fazer o quê? Um laser que vai agir em cicatriz, como o laser que a gente usava para cicatriz de acne. Então você vai usar um laser de CO2, um laser de erbium, um laser de ND-YAG, que são lasers que eles têm um comprimento de onda lá profundo, então eles vão agir lá embaixo. E se você tem algo que é vermelho, um vasinho que está lá em cima, você vai usar um laser que age mais superficialmente. É importante o senhor está detalhando isso, porque não é o mesmo laser para todos os tratamentos, né? E às vezes a gente percebe muito essa venda de uma solução para todos os problemas com um único tratamento, um único procedimento. Sim, até é interessante, quando eu estava me formando, isso lá em 98, eu imaginava na minha cabeça, com 20 e poucos anos, eu vou ser dermatologista e eu quero comprar um equipamento, mas eu quero achar um equipamento de laser que faça tudo. E depois você começa a estudar e vê que esse equipamento, quem faz tudo nunca faz bem uma coisa só, né? Apesar de que hoje você tem multiplataformas. Então você tem uma plataforma, então a gente lá no consultório tem uma plataforma. Aquela plataforma ela pode intercambiar várias ponteiras e você vai acabar tendo 5, 6 equipamentos de laser dentro de um equipamento. E você vai o quê? Trabalhar conforme a necessidade do paciente cada laser. Então, achar que você vai ter um equipamento de laser que vai melhorar tudo, isso é impossível. Você tem que ter um médico que vai ter múltiplos equipamentos e ele vai trabalhar dentro desse quantidade de equipamentos que você tem, o que fica melhor para o paciente. Doutor, antes falei sobre a questão do melasma, que é algo que incomoda muitas pessoas, especialmente mulheres após uma gestação. O laser, ele pode ser efetivo no tratamento do melasma? O melasma é uma doença multifatorial. Então, existem múltiplas causas e o laser hoje ele é controverso no tratamento do melasma, né? Então, não hoje. Na verdade, sempre se tentou tratar melasma com laser, né? Você imagina que a indústria que produz os lasers, né? Ela está tentando achar esse laser do melasma há décadas. Por quê? Porque é uma coisa que acomete uma infinidade de pessoas e a marca, né, a indústria que conseguir produzir esse laser vai ser a indústria que vai sair na frente, vai ter uma venda. Infelizmente ainda não acharam, então a resposta é: pode-se tentar, ele pode ser benéfico em algumas situações de exceção, mas você ir lá e procurar o médico, o dermatologista, porque você tem um melasma, ele vai lhe dizer: olha, eu tenho o laser X e o laser X ele vai lhe tirar, vai lhe tratar, vai lhe curar o melasma. Isso, infelizmente, ainda não existe. E, na sua visão, o que ajuda no tratamento do melasma? Então,
o que causa o melasma, né? Você tem as alterações hormonais, então uso de hormônios pioram, então não utilizar os hormônios muitas vezes, às vezes não tem como, tem que utilizar. A exposição solar, principalmente a radiação de calor também vai piorar o seu melasma. E, né, na minha experiência clínica e também muito do que é falado no exterior, a ideia é você tentar fazer um tratamento clínico, tentando uma agressividade um pouco menor. Então, hoje a gente vê que quanto menos você agride esse melasma, menos ele vai voltar. Porque o problema, o que é? Clarear o melasma, todo paciente vai te procurar dizer, clarear até ele clareia, só que o problema é que ele volta. Né? Então, a tendência o quê? É você clarear e conseguir deixar esse melasma quieto, paradinho lá. Aí vai chegar uma hora que você vai atingir uma idade que os hormônios vão ficar mais calmos, mais mansos, e o melasma vai embora. Então, hoje existe uma infinidade de tratamentos não só clínicos, muitas vezes associados com coisas dentro do consultório, tratamentos orais também para o melasma, né? E o laser, pelo menos na minha vivência, ele é usado apenas em situações especiais. Por quê? Já se tentou usar muitos lasers e se via que muitas vezes o paciente fazia o laser, ficava bom e no outro mês estava pior. Perfeito. Doutor, chegou mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Qual seria o laser ou o procedimento indicado para cicatrizes um pouco antiga de queimadura com variação de cor na pele? Tem uma cicatriz já há uns 2 anos e queria essa indicação. A Sara perguntando. Então, Sara, a gente vai ter que fazer o quê? Uma avaliação do que é essa alteração na coloração. De repente, se você tem uma área hipocrômica, ou seja, uma área que ficou mais clara nessa cicatriz, isso significa que a célula de cor, que é o melanócito, provavelmente ela morreu. Então, se você não tem mais a célula de cor ali, você pode estimular com o laser que você quiser, que ele não vai voltar. Daí talvez você vai ter que pensar em transplante de melanócito, uma outra coisa que não tem a ver com laser. Ou, não, a minha cicatriz ela ficou escurecida. Escurecida porque são vasos que estão no local? Ou é melanina? Ou é mais escurecida por excesso de pigmento melânico? Excesso de pigmento melânico, vamos utilizar um laser que tire esse excesso de melanina. Tem excesso de vaso? Vamos usar um laser que tire esse excesso de vaso. Então, a avaliação médica dermatológica antes de iniciar um tratamento é fundamental, porque você vai agir aonde você tem, na gênese do problema. Não adianta, eu vou lá eu vim aqui fazer o laser tal. Né? Isso, você tem que ter um diagnóstico inicialmente, esse diagnóstico faz com que você tenha um tratamento direcionado e daí sim você vai ter os melhores resultados. E é importante a sua fala porque nós respeitamos os profissionais de todas as áreas. O problema é que nós somos bombardeados por ofertas de soluções milagrosas, né? E muitas vezes, como o senhor já colocou, o que funciona para um não funciona para outro. E às vezes um profissional que ele atua só com um tipo de procedimento, ele não tem condições de fazer essa avaliação mais profunda se vai ter um resultado efetivo também a médio prazo. Porque, como o senhor disse, no momento pode clarear uma mancha, mas depois ela pode voltar com mais intensidade ainda. Exatamente. Então, o que eu digo, às vezes o paciente vai ao consultório com problema e eu digo assim, né, você veio aqui, você já me pré-pagou para eu dar a minha opinião. Então, a minha opinião vai ser a opinião correta para você. Né? Você vai lá num lugar que a avaliação gratuita, tudo é gratuito, a água é gratuita. Nada é gratuito, né? Nem injeção na testa, né? Porque hoje o Botox é bem caro. É bem caro. Então, sempre vai existir uma cobrança. Então, eu digo, eu sou pré-pago, através do plano de saúde, através da consulta particular, para lhe dar o melhor tratamento. E esse tratamento que vai ser dado, ele vai ser direcionado para o seu problema. Então, com certeza, essa opinião vai ser o que tem de melhor para a pessoa no momento. Então, essas soluções milagrosas, tem um laser que faz tudo, tal. Né? A gente vê a onda, primeiro o laser é tal, de repente é o laser tal, agora é o equipamento tal, agora é crilipose, agora... E de repente cadê essas coisas que se falava tanto há um tempo atrás? Né? Por quê? Porque a mídia bombardeia para, né, fazer a venda para quem está pagando, para ter na mídia, né, de redes sociais e tal, né? Sim, e por isso que a gente traz uma informação, a gente aprofunda os temas aqui. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua presença, por falar, né, explicar tão bem para a gente o laser e os usos na estética especialmente. Muito obrigado e estaremos sempre à disposição para os melhores esclarecimentos. Obrigada.